Neste vídeo eu inicio com duas importantes observações sobre os vetores. A primeira observação é sobre o módulo do vetor nulo, né? O que é o vetor nulo? Olha só, imagine que numa determinada soma vetorial eu tenho esses três vetores, V1 dessa forma, horizontal para a direita, V2 dessa forma e V3 dessa forma. Se eu quiser obter graficamente a soma vetorial, ou seja, o vetor soma VS, que é somar V1 mais V2 mais V3, quando eu colocar um depois do outro, ou seja, graficamente vai ser assim, ó, V1 mais V2 mais V3, colocando sempre a origem de um ligado na extremidade de outro. Se isso acontecer, né, e observar que esse polígono se fechou naturalmente, digamos assim, como foi este caso, este exemplo é um caso de vetor nulo, ou seja, porque não haverá resultante. A soma dos três vetores, neste caso, fechou um polígono certinho. Neste caso, um triângulo. Poderia ser um quadrado, um hexágono, seja lá o que for. Mas se esse polígono se fechar completamente, como aconteceu com esses três vetores, a gente fala que a resultante é zero. Então, o vetor soma, no caso, é o vetor nulo, é um zerinho com a setinha em cima. Esse vetor nulo tem um módulo igual a zero. Beleza? Então, esta é a primeira observação. A segunda importante observação é o caso do vetor oposto. O que é o vetor oposto? Ora, dado um vetor V qualquer, digamos esse vetor que é horizontal para a direita, ok? O vetor oposto dele será o vetor de sentido contrário, de mesma direção, porém em sentido contrário. Logo, então tem o vetor menos V. Então, o oposto do vetor V é o vetor menos V. E uma propriedade interessante é que a soma desses dois vetores, do vetor V mais vetor menos V, ou seja, com seu oposto, vai também dar o vetor nulo. Vai zerar. Ora, supondo que aqui tenha mais 2 para a direita e menos 2 para a esquerda, a soma vai dar zero. Então é assim que funciona, né? Então aí duas importantes observações. A primeira, quando a soma vetorial fechar um polígono, se esse polígono se fechar totalmente, quer dizer que a soma vetorial é nula, é zero. De igual forma, somar um vetor V com o seu vetor oposto, ou seja, menos V, também resultará no vetor nulo. Beleza? Essas são duas observações importantes. Vamos partir agora para analisar o caso de vetores que têm direções diferentes. Imagine o seguinte, deixa eu colocar aqui um fundo quadriculado, né? Para a gente trabalhar e seguir na mesmo trabalho. Imagine que nós temos dois vetores, sendo o vetor A, esse vetor, da seguinte forma. Vamos supor, ele vale 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver aqui, 8, isso. Vamos supor que ele vale 8. Ele é horizontal para a direita, com módulo 8. E suponha um outro vetor, né, que seja vertical, por exemplo, para cima, que tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas 6 unidades? 6. Ora, esse aqui eu vou chamar de vetor V, e o outro vetor chamarei de vetor A. Como é que eu faço para obter o vetor soma? Vetor soma igual a vetor A mais vetor B. Como graficamente isso seria? Somar é colocar um vetor depois do outro. Então, eu copio o vetor, coloco o vetor A, certo? A partir de uma origem qualquer aqui, por exemplo, pode ser aqui. E agora eu coloco o vetor B, um depois do outro. Unir a origem de um com a extremidade do outro. Origem de um com a extremidade do outro. Está aqui. Observe que somar é colocar um depois do outro, é o que fizemos. E o vetor resultante, já vimos até aqui, ele é graficamente representado por um outro vetor, que une a origem comum com a extremidade comum. Aqui está a origem da soma com a extremidade da soma. Origem comum com a extremidade comum. Ora, acabamos de obter, neste caso, quando os vetores são perpendiculares, né? Quando tem direções diferentes, e mais do que isso, quando for horizontal e vertical,
as suas direções formam 90 graus entre si, então são vetores perpendiculares, quer dizer que entre um vetor e o outro nós temos aqui, né, o famoso ângulo de 90 graus. Como é que eu obtenho, né, a soma? A soma gráfica está aqui representada. Vou colocar um após o outro, essa soma aqui, graficamente, vetorialmente, está representada por este vetor em vermelho. Esse vetor em vermelho é o vetor soma, vetor S, que é justamente a junção, né, a soma do vetor A, que é um vetor que é horizontal para a direita, aqui, somado com o vetor B, que é um vetor que é vertical para cima. Ok? Então, graficamente, nós temos este vetor em vermelho, que é o vetor soma. Numericamente, qual seria o valor de S? Ora, e aí, temos um passo a mais para fazer. O módulo de S, digamos assim, o módulo do vetor S, né, como é uma soma, é igual ao módulo do vetor A mais módulo do vetor B. É isso? Negativo. Não pode ser assim. Por quê? Porque aqui é um caso de vetores que possuem a mesma direção. Ok? E este exemplo aqui são vetores de direções bem diferentes, direções perpendiculares. Ora, essa figura, né, é um triângulo retângulo. Logo, para que eu obtenha o módulo desse vetor S, obter um módulo de S é obter este comprimento aqui. E obter este comprimento é obter a hipotenusa de um triângulo retângulo. Observe. Então, para obter um módulo de S, eu preciso realizar uma operação com base no teorema de Pitágoras. Ou seja, o módulo do vetor S ao quadrado será igual ao módulo do vetor A ao quadrado mais o módulo do vetor B ao quadrado. É assim que faz a operação e não assim. Então essa operação está errada. Como é que eu resolvo isso? Vamos lá. Qual é o módulo de A ao quadrado? A vale quanto? Considerando que cada quadradinho vale uma unidade, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Então seria 8 ao quadrado. Mais, e o B? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, 6 unidades, então 6 ao quadrado. Então o módulo de S ao quadrado é 8 ao quadrado, que dá 64 unidades, mais 6 ao quadrado, que dá 36. Isso aqui dá 100. Logo, o módulo de S é igual a raiz quadrada de 100. E isso vai me resultar que o módulo de S equivale a 10 unidades, perdão, 10 unidades. Então, assim, sabendo que o módulo de B vale 6 unidades, o módulo de A vale 8 unidades, o valor, o módulo, né, o comprimento do vetor S, neste caso, neste exemplo, será de 10 unidades. É assim que nós fazemos soma de vetores que são perpendiculares, cujas direções formam 90 graus entre si. Ok?